Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um mistério fascinante que mistura teologia, história e filosofia. A localização exata dos anjos caídos. Vamos explorar o que a Bíblia nos diz sobre esses seres poderosos que se rebelaram contra Deus, onde estão agora e o que isso significa para nós. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão e venha caminhar comigo para aprender mais sobre as Escrituras. Você já ouviu falar dos anjos caídos? De acordo com a Bíblia, os anjos são seres poderosos criados por Deus, mas muitos se rebelaram e foram expulsos do céu. Em Gênesis 6, em versículo 1 a 4, lemos: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Esses filhos de Deus são interpretados por muitos estudiosos como anjos que se rebelaram, desceram à terra, tomaram forma humana e se relacionaram com mulheres, gerando os nefilins, seres gigantes e poderosos. Para entender melhor o que aconteceu com esses anjos, precisamos explorar alguns outros textos bíblicos. No livro de Judas 1 versículo 6, está escrito: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. E em 2 Pedro 2, em versículo 4, lemos: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos para serem reservados para o juízo. Esses versículos nos mostram que os anjos caídos foram punidos por sua rebeldia, sendo lançados em prisões escuras, aguardando o julgamento final. Historicamente, a ideia dos anjos caídos tem raízes profundas na teologia judaica e cristã. Esses seres são frequentemente associados ao mal e à corrupção que trouxeram à terra. A Bíblia nos conta que após sua queda, esses anjos ficaram presos em lugares tenebrosos, aguardando o dia do julgamento. Mas, onde exatamente estão esses anjos agora? Para responder a isso, precisamos olhar para os textos bíblicos e outras tradições religiosas. Há várias teorias sobre onde os anjos caídos estão atualmente. Algumas das mais interessantes incluem: prisão nas trevas. Como mencionado em Judas 1 versículo 6, e 2 Pedro 2 versículo 4, esses anjos estão presos em trevas. Isso pode ser interpretado de várias formas, mas muitos acreditam que se trata de um estado espiritual de confinamento, longe da presença de Deus e da luz. Tártaro. Na mitologia grega, o Tártaro é um abismo profundo usado como uma prisão para os titãs. Pedro usa este termo em 2 Pedro 2 versículo 4 para descrever onde os anjos estão confinados, sugerindo um local de castigo severo e isolamento. Influência na terra. Apesar de estarem presos, a Bíblia sugere que os espíritos malignos, incluindo os anjos caídos, ainda têm alguma influência na terra. Efésios 6 versículo 12 nos diz: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso sugere que esses seres malignos ainda operam de alguma forma no mundo espiritual, influenciando os eventos na terra. Filosoficamente, a ideia dos anjos caídos representa a luta eterna entre o bem e o mal. Esses seres que escolheram se rebelar contra Deus simbolizam o livre-arbítrio e as consequências de nossas escolhas. Na filosofia cristã, eles servem como um lembrete das consequências do pecado e da rebelião contra a ordem divina. Hoje, muitos interpretam os anjos caídos como representações dos males que afligem a humanidade. Corrupção, violência e desobediência são vistos como manifestações do espírito dos anjos caídos em nosso mundo. Então, onde estão os anjos caídos? De acordo com a Bíblia, eles estão presos em trevas, aguardando o dia do julgamento. Mas sua influência ainda pode ser sentida na terra, à medida que continuamos a lutar contra as forças do mal. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse mistério fascinante. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. E lembre-se, amados, a luta entre o bem e o mal continua, mas com fé e perseverança, podemos escolher o caminho da luz. Até a próxima!